Olá, que bom que podemos mais uma vez começar uma celebração coletiva, um encontro presencial. Bom saber que vocês estão conosco e você que nos acompanha por essa transmissão. Nosso desejo é que, de fato, sejam momentos onde você se encontre pessoalmente com esse Deus na coletividade. E eu queria, antes de nós iniciarmos o nosso culto, que nós orássemos entregando a Deus de forma comunitária a esses momentos que queremos passar aqui. Podemos orar? Amado Deus, Tu sabes todas as coisas e a razão desse encontro aqui é a exaltação do nome de Jesus Cristo. Jesus é a razão desse momento, dessa celebração. É por Jesus e por causa de Jesus, em consequência da nossa fé, ó Pai, em entendimento da Tua palavra, que nós nos reunimos hoje, enquanto igreja, para, mais uma vez, dizermos de forma conjunta, comunitária, ó Deus, que nós amamos o Senhor Jesus e queremos prestar a Ele o culto que é devido. Pai, nós queremos agradecer a presença dos nossos amados aqui, o acompanhamento, ó Deus, daqueles que estão vendo por em casa, ó Deus, e queremos entregar mesmo cada pessoa aos Teus cuidados. A nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Hoje um tema muito especial para nós. A gente tem um encontro aqui bilíngue, né? O tema da nossa celebração hoje pela manhã é um projeto chamado Refugiados em Cristo. Nossa igreja ela tem acompanhado e recebido algumas famílias de refugiados venezuelanos e eu fico feliz em vê-los, né, várias famílias conosco aqui, presente nessa manhã. E é um tema que a gente queria compartilhar com você algumas coisas, alguns desafios, né, e também alguns sonhos nossos, tá bom? E vocês vão, por certo, poder acompanhar e eu queria convidar você a se envolver nesse projeto de acolhimento. Então, a gente já vai louvar a Deus, chamar o Fernando hoje está acompanhado também pelo irmão Domingos, e aí você vai poder acompanhar, você que é venezuelano, vai poder acompanhar também na língua hispana, e você que é brasileiro pode tentar também arranhar aí um portunhol, né, com o nosso irmão Domingos, tá bom? Que Deus possa abençoar a vida de cada um. Muito obrigado pela presença de vocês. Ficar de pé. Vamos exaltar o nome do Senhor nesse momento, nessa manhã. Você está feliz por estar aqui nesta manhã? Amém? Amém. Muito bom, hein? Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Eu louvarei. Ele é exaltado, para sempre exaltado seu nome. Louvarei. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. Sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei é exaltado no céu. Domingos. Es exaltado en lo alto, exaltado es el Rey. Le alabaré. Es exaltado, por siempre exaltado, y yo le alabaré. Ese Señor por siempre reinará. Su creación en él se gozará. Es exaltado en lo alto, exaltado es el Rey. Ele é o Senhor. Él es Señor. Sua verdade vai sempre reinar. Exaltado en lo alto, exaltado es el
exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Nós adoramos o Senhor. Aleluya. Receba nosso louvor nesse momento, em nome do Senhor Jesus. Amém. Igreja, você pode sentar? Gloria a Dios. Dios no rechaza oración. Oración es alimento. Nunca vi un justo sin respuesta o quedar en sufrimiento. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Cuando Él levanta sus manos, es hora de vencer. Oh, alaba, simplemente alaba. Si estás llorando, alaba. En la prueba, alaba. Si estás sufriendo, alaba. No importa, alaba. Tu alabanza le escuchará. Dios va al frente abriendo caminos, quebrando cadenas, sacando espinas. Manda a sus ángeles contigo a luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían. Camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. La gente necesita entender lo que Dios está hablando. Cuando Él queda en silencio es porque está trabajando. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Cuando Él extiende sus manos, es hora de vencer. Oh, alaba, simplemente alaba. Si estás llorando, alaba. En la prueba, alaba. Si estás sufriendo, alaba. No importa, alaba. Tu alabanza la escuchará. Dios va al frente abriendo caminos, quebrando cadenas, sacando espinas. Manda a sus ángeles contigo a luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían. Camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Y alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Y alaba
Gloria a Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos el pan de cada día y perdona nuestras deudas como hemos perdonado. No caer en las tentaciones, mas líbranos del mal, pues tuyo es el reino y el poder y la gloria por siempre. Amén. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amém. Que bom podermos proclamar esse Deus, cantar uma mensagem bíblica como essa, que é a oração do Pai Nosso. Que Deus possa ter inspirado o seu coração aí, através dessas músicas, a exaltar mais o nome do Senhor Jesus. Bem, a gente vai... Eu sei que tem muita gente conosco que nos visita, mas eu preciso destacar uma pessoa hoje. E eu queria dizer para você que é muito bem-vinda essa pessoa. É a Mirela Maia da Silva. Vocês conhecem a Mirela? Não? Vão conhecer agora. Só que para que a Mirela pudesse estar conosco aqui, os pais precisaram trazer e vão ter que trazer até aqui. Então, vou chamar o papai Edilson José da Silva e a mamãe Bruna Souza Maia da Silva, trazendo aí a Mirela Maia da Silva, primeira vez que ela vem na casa do Senhor, e a gente fica muito feliz. Ela dormiu, é? Passa aqui, ó. Que coisa, ela estava tão agitadinha aí mais cedo, agora já está aí, né? Que bom que ela... Pode subir aqui, isso. Está aí, ó, esse casal que a gente já tem acompanhado. Feliz por ele ter sido expulso no último jogo? Não, né? Porque só assim o cara vem, né? Brincadeira. Edilson, ele é jogador do Bruscão. Geralmente na quarta-feira, enquanto nós estávamos aqui, ele sempre esteve conosco. No domingo ele tem mais dificuldade, ainda mais que o Brusque estava numa sequência, né? A gente não sabia se orava para o Brusque avançar ou não, brincadeira. Né? O Bruno também trabalha na transmissão do time, a gente ficava naquela, Senhor, abençoa ou expulsa o rapaz, brincadeira, né? Edilson, nós ficamos felizes, ainda mais veio a pequenininha, a Mirela aí, e a Mirela, ela exatamente viveu o tempo da pandemia. Eles vieram aqui numa quarta-feira e na quinta a Mirela nasceu, e aí fechou tudo, já não teve mais futebol, ele jogou e pronto, né? Essa correria toda. Ficamos felizes em saber, né, da bênção que o Senhor tem dado a vocês e ver que Mirela está com saúde. O nosso desejo, enquanto comunidade,
é que a Mirella seja que nem Jesus, crescendo em sabedoria, graça diante de Deus e dos homens. Que o Senhor dê a vocês a inspiração, sabe, para criá-la no caminho do Senhor. Que depender da gente, entre nós aqui, nós, enquanto pudermos colaborar, estaremos aí ajudando vocês nessa criação. Tá bom? Não sei se quer dar uma palavra. Eu queria que o pai orasse primeiro, né? E se o pai quiser dar uma palavra, se não, pega ela no colo, fica à vontade aí, meu irmão, tá? Pode tirar a máscara? Pode tirar. Tá. Licença poética. Ah, já ok. O cara tá mais... Toda vez ele é testado, aquele negócio todo, né? Amém. Eu gostaria de falar algumas coisinhas antes. Claro, meu irmão. Eu, agora, né, no louvor, eu fiquei até emocionado, porque eu lembrei, meu sonho sempre foi ser pai, né, de constituir uma família, embora eu jovem, mas eu sempre pensei nisso. E toda vez que eu ia nos cultos, eu ouvia as crianças sendo apresentadas, né, e aí eu falava assim no meu coração com Deus, falei, pô, um dia eu vou apresentar minha filha, justamente com a minha esposa, minha família. E Deus, ele me deu essa oportunidade, né? E eu recordo-me daquele versículo que diz que o Senhor, ele nos dá infinitamente além, né, do que pedimos ou pensamos. E se eu tivesse que imaginar esse dia, eu jamais iria viver isso da forma como foi. Então, eu fico muito feliz de compartilhar essa alegria com a igreja e louvar a Deus por isso. Amém? E eu vou orar pela pequenininha. Vamos lá? Como pai? Não, tá filho, depois você faz a minha. Vou acordar ela, pastor. Vamos lá, cara. Esse gesto dos pais pegar, somente o pai pegar a criança no colo e orar, porque é a função do pai, né? Ele sabe disso, a mãe também, mas ele sabe disso do papel aí paternal. Você quer que eu segure o microfone ou você consegue fazer os dois? As duas, eu seguro, tá bom. Senão dá ruim. É um pouquinho só, você pode ficar de pé para abençoar a vida da Mirella, orando aqui, concordando no coração aqui do... Oremos. Amado Deus e eterno Pai, te agradeço, meu Deus, por este momento maravilhoso que estamos passando. Quero te agradecer pela vida da minha filha que o Senhor nos deu. E eu só quero te pedir uma coisa, meu Deus, que o Senhor me dê sabedoria, não só a mim, como também a minha esposa, que possamos, ó Deus, ensiná-la nos teus caminhos, que o Senhor possa se revelar a ela, assim como o Senhor se revelou a mim e a mãe dela, que o Senhor possa, ó Deus, se fazer presente na vida da Mirella, que ela possa crescer, ó Deus, em conhecimento e sabedoria, ó Deus, e que eu possa, Pai, juntamente com a minha esposa, que nós possamos, ó Deus, criá-la nos teus caminhos, ensinando a temer o Senhor, obedecer os teus mandamentos e guardar os teus mandamentos. Muito obrigado por tudo, obrigado pela minha família que o Senhor me deu, por essa filha maravilhosa. Te agradeço, te louvo em nome de Jesus. Amém. Pai amado, como pastor dessa comunidade, nós queremos, neste momento, abençoar a vida da Mirella, que o Senhor possa, Deus, com a sua vida mesmo, Deus, enriquecer cada vez mais a vida da pequenina Mirella, que ela cresça como o Senhor. Pai, nós queremos abençoar o Edilson, também a Bruna, que eles tenham, Deus, a visitação todos os dias do Senhor, para criar a Mirella, ó Deus, temente ao Senhor. Nós queremos abençoá-la enquanto comunidade, e em nome de Jesus que fazemos isso. Amém, ó Deus. Amém. Ok, muito obrigado. Deus abençoe vocês, tá? É isso aí. A gente vai apresentar a vocês um pouco desse projeto dos refugiados venezuelanos aqui entre nós. E eu queria, antes de chamar o pastor Vladimir e também o Léo, eu queria fazer um lembrete a você e a mim, que é da palavra do Senhor Jesus. O Senhor Jesus, quando Ele tem ali uma palavra sobre o final dos tempos, Jesus, Ele traz um referencial sobre
todos os povos sobre os valores que são identificados do povo dele na história. E Jesus ele vem autenticando algumas coisas, e ele diz lá em Mateus 25, no verso 35, ele vai dizer assim: fui estrangeiro e vocês me acolheram. Entre vários comportamentos que autenticam a vida do povo de Deus na história, Jesus destaca: fui estrangeiro e vocês me acolheram. E é inspirado nesta palavra que nós, com muito temor, a gente dizemos para você, enquanto comunidade, você que é refugiado venezuelano, que nós queremos cumprir essa proposta do Senhor, essa identificação do Senhor, que o Senhor nos ache digno para, nesta parte aqui, sermos inclusos, tá bom? Então, vocês ficam muito bem à vontade entre nós e nos ensine a cumprirmos esse mandamento do Senhor. E um dos objetivos dessa igreja é sermos a igreja da língua, do acolhimento da língua hispana aqui no nosso município. Que bom que vocês estão conosco. E eu queria chamar o pastor Vladimir Rodrigues. Vem aqui, meu irmão. O pastor Vladimir, que já está conosco, vocês já conhecem. O pastor ele vai dar uma palavra sobre esse projeto, como é que está acontecendo. E eu fico feliz, mais uma vez, pastor, de tê-lo conosco aqui. Fique à vontade para falar aí do que Deus tem feito no seu ministério. O pastor Vladimir, ele é venezuelano, ele está conosco já há algum tempo, trabalhou 2 anos lá em Pacaraima, na divisa Brasil com a Venezuela, e já tem um tempo que ele está aqui conosco em Brusque, pastoreando aí umas famílias, né, várias famílias venezuelanas. Deus abençoe sua vida e apresente melhor para nós o que está acontecendo aqui. Obrigado, pastor. O Senhor nos abençoe, amados irmãos. Na verdade, quando eu cheguei aqui sozinho com minha esposa, um casal missionário, o pastor Eduardo foi um bom irmão, um bom cara para nos ajudar, né, nessa caminhada. E nesse sentido eu agradeço ao Senhor pela sua vida e da gente em geral desta igreja, que tem nos dado uma mão para nós, como o irmão, temos o irmão Dantas, o irmão do Servindo, o irmão Fabrício, o irmão Roné, e isso foi me ajudando para caminhar na procura das ovelhas. Então, falando sobre o projeto de Refugiados em Cristo, porque vou a virar para espanhol, vamos a procurar aí entender um pouco, ¿eh? Eu posso falar em português, só que o culto também tem um corte, um ar hispânico. Refugiados en Cristo es no solamente una condición digna en el Señor, una condición bienaventurada en las manos en el Señor, no coro del Señor. También es un mensaje para el mundo. El mundo todo está precisando un refugio perfecto que no es el búnker, es el abrigo del Altísimo. Ese fue el mensaje allá en Boavista, Roraima, ese fue el mensaje allá en Pacaraima, es el mensaje aquí y le dio nombre al rebaño. Y un texto que es un vaciamiento, a inspiración de esta caminada aquí, es Ezequiel 34, versículo 6. Y el Señor fala así: anduvieron perdidas mis ovejas por todos los montes y en todo collado alto y en toda la faz de la tierra fueron esparcidas mis ovejas y no hubo quien las buscase ni quien preguntase por ellas. Si eu chegasse aqui, este casal missionário, procurando só sua vida salvar, só sobreviver, o trabalho fica de trás, as ovelhas ficam perdidas. Y ese mismo mensaje yo lo repaso para el rebaño en Brusque de Refugiados en Cristo. No vamos a tener esa actitud de yo voy a sobrevivir, porque siempre te va a faltar algo para sobrevivir. Debemos virar, mudar esa actitud y tener el espíritu
de aquel que llegó para conquistar. Las bendiciones que Dios tiene para nosotros y también para ser de bendición para esta ciudad, para las personas que habitan en la ciudad de Brooklyn, en todo nuestro alrededor. Entonces tenemos unas slides en PowerPoint que dan fe de un trabajo que hemos estado haciendo aquí en todo ese tiempo. Allí tenemos una proyección de unas imágenes en la Navidad pasada. ¿Ya conocen un casal? ¿Puede pasar, hermano? Cuando llegamos aquí en el año, en la Navidad pasada de 2019, fue de bendición la parcería con esta iglesia, el corazón de los hermanos de esta congregación y del pastor Eduardo quedó abierto para nosotros. Y fue en un culto de Navidad de diciembre del 2019 cuando tuvimos un tiempo de fraternización. Aquí hicimos un culto de acción de gracias al Señor por habernos bendecido ese año en medio de tantas adversidades. Las imágenes pues reflejan todo ese rebaño hispano que estaba aquí de venezolanos. Y allí nos gozamos en el Señor y agradecemos a todas las mujeres de esta iglesia que ficaron envolvidas, nos ayudando para dar un abraço, para dar um tempo de felicidade nessa Natal para a gente venezolana. Isso foi maravilhoso, a gente arrumando o salão aqui, a gente fazendo tudo para fazer a gente feliz. Aleluia. Eu agradeço ao Senhor por isso. Aí temos também entrega de alguns presentes. Eles ficaram muito envolvidos, muito contentes, e de um jeito espontâneo. Aí temos, pode passar lá na frente. Todas essas pessoas haciendo esa Navidad para traernos un consuelo, una alegría a nuestros corazones. El hermano Roney ficou bastante envolvido na procura das folhas bananeiras para fazer um prato de Natal para venezuelanos. E a irmã Gianni tem interesse de nos ajudar para voltar na próxima Natal com esse prato navideño. Ahí tenemos, hermanos, como ellos se involucraron, ayudándome a buscar a las ovejas, a darle ese cariño, cómo despertamos la fe en el corazón de las personas cuando le damos ese amor. Ahí tienen la cena de Navidad, ceia de Natal venezolana. A gente compartilhando, podem olhar um pouquinho a natureza do prato. Sim, mesmo é. Então na verdade, eu fiquei muito impressionado pela lindura da situação, como arrumaram todo de um jeito que a gente ficou impressionada. Vamos lá, compartilhando aí, a escola bíblica dominical e a sinagoga moderna, educando a gente. É importante, aí trabalhando lá embaixo, o pastor Eduardo abriu esse espaço aí, e aqui temos uma visita na procura dessas famílias venezuelanas, e é um rebaño de agora 29 famílias cadastradas, 29 famílias que ultrapassam 100 pessoas. Eu acho que temos uma realidade ainda maior, só que estão espalhadas em outros bairros. Y visita y entrega de alimentos para estas familias. Esto ha sido parte del ministerio ayudado por Servindo. Pode repasar, hermano. Y tenemos pues acción social para venezolanos. Repasamos también cadeirinha para crianza. En este tiempo, hermano, hemos, na pandemia, que ficamos un poco isolados, a través da tecnologia que a gente fica se comunicando. Tenemos predicaciones de audio, mensajes, el pastor también las posta en YouTube. Criei um grupo no WhatsApp chamado Refugiados em Cristo. Eu também faço vídeos, mensagens, repasso para ele. E temos também um curso de introdução bíblica, repassando pelo WhatsApp, para que fiquem namorados da palavra do Senhor. Esos son vídeos cultos
dominicales. A gente participamos también con una oración, con un cántico. Ahí vamos. Un día canta el hermano Domingo, otro día participa meu genro, y así a gente va participando, formando parte de esos cultos. Encuentro de familias online, es como un trabajo os en casa. Y entonces, a través de videos, llamadas, a gente ahí fala. Y tenemos esa motivación. Hay que aún trabajar un poco más allá. Este fue el encuentro presencial con alguna familia en medio de las limitaciones. Entrega de Biblia en español. Me donaron una Biblia desde Curitiba, Paraná, un pastor que está trabajando con una comunidad de venezolanos, y fueron 26 Biblias que fueron compartidas con ellos. ¿Hacen falta más Biblias? Sí, pero hoy tenemos una sorpresa. El hermano Leo tiene una bendición por ahí. Atendimiento pastoral online. O pastor não fica tranquilo na sua casa. O pastor sempre recebe ligação, está falando com ele se expõe seus problemas para ouvir a gente. E eu quero falar, como encerramento, que eu agradeço ao Senhor por uma bênção que aconteceu e eu não estava aguardando. E é o Leo. O pastor vai chamar a ele no seu momento. E o Leo foi uma bênção, porque eu estava caminhando com minha esposa nesta cidade, trabalhando com um rebanho, e depois eu recebi uma comunicação dele, que escreveu para mim: pastor, estou sonhando com acompanhar a gente lá trabalhando. E eu gostei, eu agradeço ao Senhor, e aqui estamos, irmão. Aqui estamos juntos, somos mais fortes para ir além de. Obrigado, pastor. Amém? Fica um pouco mais de lado aqui, que vai... Amados, é isso aí. O pastor Vladimir, ele compartilhou, acho que você deu para perceber. Nós temos uma atuação, um ministério aqui da igreja, que tem acompanhado mais de perto o trabalho do pastor Vladimir, e esse evento aí do Natal do ano passado, e a distribuição de cestas, né, mensais, geralmente nós ajudamos aquilo que a gente pode, através do ministério servindo, e outras coisas, mas é bom ver o trabalho se solidificando. E como diz o pastor Vladimir, esse presente, né, essa vinda do Léo, vou chamar o Léo aqui, o Léo, nosso filho, Leonardo Pena, e o Léo, vocês sabem, o Léo esteve estudando discipulado fora nesses últimos 2 anos, e o Léo está de volta com um chamado bem específico. Ele vai explicar melhor do que eu, mas foi muito bom ter o Léo com um projeto muito claro no retorno dele aqui a Brusque, e que nos pegou todo de surpresa, inclusive o pai dele, da forma como Deus encaminhou o processo, né? E ele vai explicar isso. Tá bom, Léo? Fala para a turma aí, que projeto é esse aí? Não. Gente, que bom ver vocês, bom estar aqui de novo. Alguns vão lembrar daquele culto em que me despediram, né? Eu esqueci de colocar uma bendita foto ali. O seu Manel veio aqui, orou por mim. Foi um momento muito joia, muito legal. E fui para Dallas estudar esses 2 anos na área de discipulado. Enfim, a gente vai compartilhar. Daqui a pouquinho eu falo sobre as fotos, irmão. Vou compartilhar com o tempo um pouco mais dessa caminhada, o que eu aprendi, o que eu deixei de aprender, enfim, em momentos mais informais, vocês podem ficar muito à vontade para me perguntar, enfim. Aqui eu vou focar mais nesse projeto e como é que eu vim parar aqui de novo, dessa forma, né? No meu último ano, 1 ano e alguns meses, eu passei em Dallas numa igreja hispana chamada Eris Church. Eris é essa conjugação a gente fala tu és, né? Então lá seria o tu eres. Então Eris fica subentendido o tu aí. E uma igreja com muitos mexicanos, né? Muitos mexicanos assim que já estão bem adaptados nos Estados Unidos. Tem essa segunda geração engraçada, assim, que tem cara de mexicano, é filho de mexicano, tem nome de mexicano, mas não fala espanhol, porque cresceu no Texas.
E ali tive contato assim com muitos estudantes da América Latina que foram parar lá também, né, para estudar. Foi uma troca muito interessante. E o pastor Rolando, agora acho que dá para rolar as fotos assim, tendo contextualizado que essa igreja existe. O pastor Rolando é um cara muito muito alto astral, assim, muito ocupado, mas assim muito animado para fazer as coisas, muito preocupado com missões. E ele sempre traz isso, olha, vamos fazer um pequeno grupo, mas esse pequeno grupo, a ideia é contagiar pessoas, é fazer evangelismo, e nós estamos, né, preocupados em enviar pessoas e apoiar pessoas em outros locais do mundo. Ele é diretor da parte hispana da Convenção Batista ali do Texas. Então, um cara muito... Essa aí é a foto dele com a esposa. Eu quis trazer uma foto que vocês lembrassem, né? Mas ele está aí cozinhando. E, recentemente, essa igreja ela juntou com uma igreja menor de americanos. Né? Eles dividiam o mesmo templo. Eles tinham um templo tipo, aqui principal, e ali numa sala menor acontecia o culto dos americanos, assim, a igreja de americanos mesmo. Então, enquanto eu estava lá, eles fizeram essa fusão, de modo que hoje a igreja que me enviou para cá, Eres, é uma igreja mesclada, né, misturada. E o pastor Todd, eu não consegui achar uma foto dele, só achei assim com a nuca, né? Aí não ia resolver. Cheguei para o pastor e falei, olha, pastor, eu tínhamos a essa altura um trabalho já um conjunto startado, né? E começamos um projeto, fiz um projeto em espanhol para atender as igrejas no Texas, e tínhamos assim, formei e vou fazer um estágio. E estava certo para eu fazer o estágio com ele, estava certo até para eu fazer um outro estágio ao mesmo tempo em outra igreja, né? Os dois com uma ajuda, aquele negócio, pandemia, todo mundo segurando as pontas. Mas eu cheguei e falei assim, olha, eu não tô confortável para ficar aqui, não sei, não quero, não sei, que negócio. E orando bastante, né? Assim, né? A ideia de voltar para o Brasil já existia há muito tempo, desde antes da formatura. Mas sempre, nossa, será que é isso mesmo? Né? Uma vez que voltar, é uma decisão muito, muito sem volta e muito aberto. Até que eu cheguei para ele com a cabeça feita, vou voltar. Vou voltar e comuniquei, e, enfim, já falei que eu ia comprar as passagens, que eu ia vender o carro e tal, e beleza. E eu falei com ele assim, olha... falando nisso, na minha cabeça, assim, mudando de assunto, né? Mudando de assunto, sabe aquele projeto que a gente começou, que eu escrevi em espanhol, papapá e tal? Então, você não quer me ajudar a finalizar ele, porque eu acho que ele pode ser útil para uma igreja de venezuelanos lá. E eu estou muito interessado né? Eu já havia tomado conhecimento do pastor Vladimir, e escutando, né, muitas coisas do projeto, de como a PIB estava envolvida, e meu plano já era voltar para cá e ter algum tipo de envolvimento. Aí ele foi escutando e começou a fazer perguntas e tal. Eu falei, não, mas aí ele me falou, você realmente está pensando em colar junto com o pessoal? Eu falei, não, estou sim e tal. Então faz o seguinte, por que você não vai lá como missionário da Aeres? E a gente ajuda você e a gente continua fazendo essa capacitação à distância, né? A gente acompanha você e, enfim, está muito interessado em estender as nossas ações para lá. Quando ele falou isso, eu falei, não entendi, né? Custou para cair a ficha. E então tiramos isso a limpo, né? Começamos a conversar a partir daí então eu vou para lá. Não vai ser só um projeto assim voluntário e aí mas vamos colocar isso em termos mais concretos. A gente quer acompanhar essa igreja de refugiados mais de perto. Então
eles tiveram um interesse muito grande. Eles começaram a perguntar: Léo, mas como é que é lá? E o que eles precisam? E agora? Qual que é o próximo passo? E eu, assim, desesperado para pegar todas as informações que eu pudesse, né? Eu fui falando aquilo que eu sabia de cabeça. Mais recentemente, perguntaram: olha, o que o pastor precisa de algum recurso? O pastor falou: não, olha, a gente precisa de mais Bíblias, irmão. E falei, e passei, né, já o recado: olha, estão precisando de mais Bíblia. E dali, não deu uma semana, eles me ligaram: olha, estamos com umas Bíblias aqui. Eu cheguei a uma mala de Bíblia, assim, umas caixas, até trouxe algumas aqui, trouxe algumas, várias Bíblias em espanhol. Eu consegui trazer algumas e outras ainda está lá no processo, a gente está, né, trabalhando para trazer. Inclusive, os irmãos, né, irmãos e irmãs, né, que estão precisando, se necessitam de uma Bíblia, a gente para doação, né, tá aqui para vocês. Outras vão chegar. Enfim, no final a gente pode fazer um momento assim, né, de entregar a Bíblia, enfim. Mas, então, houve acho que até passou aí na foto já, nesse momento de comissionamento de volta, né, algo muito parecido que aconteceu aqui. Né, eles me enviaram, apresentei um projeto para a liderança, né, fiz um slide, uma coisa bacana e tal, apresentei o projeto para a igreja depois, nesse dia. Então, a Aeres está muito animada com esse projeto. Eles estão, assim, felizes que essa igreja, né, o pastor Aeres que o pastor Vladimir está cuidando, esteja se desenvolvendo e crescendo, e essa parceria, de certa forma, a ideia é ajudar a crescer com a maior qualidade possível. A Aeres quer fazer parte disso, né, orando, mandando suprimentos na medida do possível, daquilo que for necessário, e sonhando com uma vinda, né, com a vinda aqui o pastor e alguns líderes, alguns irmãos, para fazer essa troca, né, e vocês também, a gente aqui poder abençoá-los de alguma maneira e eles nos abençoar. Então, acho que é isso, né, tá dado o recado, essa contextualização assim bem. Estamos aí trabalhando naquilo que a gente pode fazer, né, pastor? Assim, criando passo a passo, vendo o contexto, vendo as necessidades, mas é uma alegria muito, muito grande. Ok, feliz por isso. Então, vocês perceberam que Deus foi bem criativo, né? Então, hoje, né, nascendo aí, ampliando uma parceria, basicamente, vamos chamar 3 igrejas, uma de língua portuguesa, que somos nós, uma de língua venezuelana, né, e uma de língua americana, bilíngue, né? Então, Deus, vamos fortalecendo essa parceria, e nós ficamos muito felizes, como pais, inclusive, emocionados, ver como que o Léo veio, de certa forma, num projeto independente, né, da PIB, e vai estar entrando com parceria. Então, agora estamos costurando essa parceria, onde a gente pode somar, e em breve queremos mesmo ver aqui uma igreja de venezuelanos e também de língua hispana robusta, né, para a glória do Senhor Jesus. Íamos além mesmo. E vocês sabem, então, queria chamar aqui o Gabriel, rapidamente. Tem 2 ministérios que são diretamente atingidos nessa parceria. O Ministério Servindo, que vocês já viram pelas próprias fotos do Vladimir, e o Ministério de Missões, que é o ministério que tem essa temática de evangelismo e etc. e tal. E eles têm uma ação muito legal, que os irmãos da igreja já sabem, que é aproveitar o sábado fácil e ofertar algum alimento aí para a comunidade, e isso ser revertido em apoio a projetos missionários. E é isso que o Gabriel vem explicar para a igreja, e o que tem isso a ver com esse projeto aqui do Léo e o projeto do pastor Vladimir. Graça e paz, igreja. Muito bom vê-los aqui. Queria só explicar um pouquinho do projeto Sábado Fácil, porque o maior desafio de missões é cuidar bem dos missionários. Um missionário bem cuidado, ele consegue fazer o seu trabalho de evangelismo, de cuidado do seu rebanho.
E dentre eles, eu destaquei o Sábado Fácil como uma ajuda, né? Foi uma reunião da liderança de líderes que essa ideia nasceu. Ele tem um fim específico de poder ajudar os irmãos que contribuem com alguma oferta em a gente preparar o alimento e fazer essa entrega via drive-thru, né? Então, a gente potencializa as ofertas dos irmãos e essa ajuda vai voluntária para os missionários, né? É um projeto voltado para isso. Mas esse também não é um fim específico, porque ele vem também interagir com a comunidade e com a própria igreja. Então, nesse Sábado Fácil, nós tivemos 5 ministérios envolvidos, né, para a realização dele. Nós tivemos 13 membros da igreja diretamente na preparação dos alimentos, na entrega, no caixa, em toda a divulgação. Então, isso foi muito bacana, porque outro desafio é despertar e envolver a igreja nos projetos de missões. Amém? Eu gostaria agora também, essa oferta que nós levantamos no último Sábado Fácil, ela vai ser totalmente direcionada ao nosso irmão Vladimir, que é uma forma da gente poder contribuir, né, financeiramente com o seu projeto aqui na cidade. Pastor Vladimir, por favor, chegue-se conosco aqui. Essa é uma oferta de missões para você, que você continue realizando esse belo trabalho, que nós entendemos que você é um presente de Deus para a nossa comunidade. Amém? Amém. Amém? Pastor Vladimir, fica aqui. Queria orar por todos agora. Obrigado. Esse é uma forma que a gente vai fazendo para ajudar esse projeto. E eu queria dizer, pode ficar perto aqui também. Queria que você ficasse de pé. Nós vamos orar. Eu vou pedir você mesmo que você ore e nos acompanhe, consagrando esse novo movimento, esse projeto Refugiado em Cristo, que isso possa render frutos para a glória do Senhor Jesus. E que mais pessoas, né, você que já está aqui, que já conhece o Senhor, que nós possamos atingir mais pessoas, né, para a glória do Senhor Jesus. E que se você puder me acompanhar aqui, vamos... Deus amado, esse movimento todo é do Senhor, é por causa do Senhor Jesus. Nós somos refugiados em Cristo pelo mérito totalmente da graça, da ação poderosa de Jesus Cristo. E agora, Deus, nós queremos entregar ao Senhor, consagrar ao Senhor esse projeto, Deus, com a vinda do Leonardo, que veio, Deus, somar. Nós queremos louvar o Teu nome, ó Deus, pela vida do Léo, pela vida da igreja Eres, ó Deus, em Dallas, pela visão, ó Deus, que eles têm. Nós queremos louvar ao Senhor pela vida do pastor Vladimir, ó Deus, e das famílias venezuelanas, desse ministério, ó Deus, abençoador. Pai, que o Senhor possa nos dar, enquanto comunidade aqui em Brusque, ó Deus, uma única motivação, ó Deus, que é aumentar, ó Deus, os celeiros do Senhor, o Teu reino, ó Deus. Por isso eu peço de discernimento, sabedoria, Deus, de condição, ó Deus, financeira, daquilo que nós pudermos, ó Deus, fazer nesta causa. É a nossa oração de entrega, de consagração desse projeto, no nome precioso de Jesus Cristo. Amém. Amém, amados. Amém. Muito obrigado. Léo, você fica aqui. Pode ir, pastor. Aqui. Ok. O Léo ainda tem um recadinho para vocês aí, rapidinho, para passar para vocês algo. Oi? Ok. Gente, bem rápido aqui, não vamos demorar não, porque isso tudo que já está acontecendo aqui já é muito significativo. E eu queria, assim, fechar algo bem... uma reflexão da palavra mesmo, assim, mas também muito baseado no que eu experimentei, né, nesses últimos 2 anos, né? Alguns aqui já sabem que eu participei da liderança de um grupo de internacionais, né? Então, internacionais lá, então era tudo quanto é coisa que não era americano. Então, a gente tinha, assim, no nosso pequeno grupo, chinês, indiano, coreano, tínhamos... Isso aí, na liderança, já tinha essa variedade. E aí, tínhamos gente do Nepal,
Nepal, tínhamos gente da Argentina, de tudo quanto era o país da América Latina, né? Tínhamos japoneses. Então, assim, o pessoal trazia comidas típicas, assim, minha geladeira já hospedou coisa que eu não faço ideia do que é, assim, a gente tinha... E era muito bacana, porque quando a gente menos esperava, num compartilhamento, às vezes, né, a ideia era ler a Bíblia e comentar, explicar ali bem o beabá para gente que muitas vezes não tinha noção de quem é Jesus, né? A gente acostuma com a pessoa no Brasil e no Ocidente de maneira geral tem uma certa noção de quem é a figura. E às vezes eu me deparava com gente que não sei, não linka com nada. É um nome muito novo e aí era muito interessante porque eu estava preparado para algo um pouco mais, né? Eu tinha que fazer links novos. Por onde eu começo? E diferenças às vezes nas decisões, diferenças no jeito de interpretar um texto, e eram diferenças que não eram uma diferença teológica, né? Assim, que a gente está mais acostumado, uma diferença assim, dispensacionalista versus Nova Aliança. Não era isso, era uma coisa assim cultural, era outra coisa. E que a gente ficava, não, também dá para entender isso. E era muito, ficava muito rico. Então, Deus foi me posicionando a pensar sobre unidade, né? Unidade na diferença. E esse é um tema que eu acho muito negligenciado como doutrina. Enquanto prática é extremamente esquecido, né? Mas assim, enquanto doutrina eu também acho que é um pouco negligenciado. Se a gente for pensar a unidade do corpo de Cristo como doutrina, ela está presente em todas as cartas do Novo Testamento. É algo muito claro. E a gente, por muito menos, se ingressa digamos assim, numa teologia mais robusta, de conceitos ou de ideias que estão menos claras do que a ideia de unidade. Só que a ideia de unidade ela determina muita coisa no corpo de Cristo, tanto em prática quanto em doutrina. E o que eu gostaria de trazer nesse texto de Filipenses 2, a gente vai começar do início do capítulo, e eu quero fazer uma leitura assim, comentada, coisa rápida, para a gente aprender uma das maneiras pelo qual o tema da unidade aparece aqui numa carta de Paulo, né? E a minha ideia com isso é encorajar a igreja, ou ferramentar um pouco mais a igreja, a gente viver isso, né? Como é que a gente vai colocar isso na prática? Veja que isso é uma tarefa que depende muito dos irmãos, lendo o texto, se avaliarem e proporem meios de unidade para a igreja. Então, antes de começar a leitura, eu gostaria de abordar uma coisa que era muito comum nesse pequeno grupo internacional, o que eu vou chamar aqui de metáforas para entender as boas novas, metáforas para entender o Evangelho. O que eu chamo de metáfora para entender o Evangelho? Por exemplo, a metáfora da salvação, vamos pegar a salvação aqui, que é algo muito básico na mensagem cristã. A salvação como um tribunal, ou como uma sala de julgamento. Então você pensa, a salvação assim, olha, eu vou ser julgado, se eu estou convertido a Cristo, quem assume os meus pecados é o Cristo, eu sou absolvido, né? Não pelo meu mérito, mas pelo mérito do Filho. Aí entra a ideia da graça, né? A graça ela é de graça nesse sentido, né? Enfim, mas essa sala do tribunal, né? Deus é o juiz, eu sou o condenado, etc. Mas tem outra metáfora, por exemplo, isso é muito comum nos orientais.
a ideia de salvação como um processo em que eu sou absorvido pela divindade. Como assim? Quer dizer que eu estou andando, eu vivo e existo, e a divindade, Deus preenche tudo. No caso, Deus preenche tudo, então, de certa maneira, eu me movo dentro de Deus. E Paulo fala isso lá em Atenas. Só que, de uma outra maneira, maneira espiritual, não tem a interação. Parece que aquilo que Deus é não se comunica muito bem com quem eu sou. Quando eu me converto, eu começo um processo de me parecer mais com Jesus Cristo. Ora, como é que é isso? Quer dizer que eu começo a ser assimilado, vamos dizer assim, chupado para dentro de Deus, de uma maneira espiritual. E isso é um processo no qual eu vou, que Paulo chama de a morte do velho homem, né? E agora o homem espiritual vive em mim. E esse é um processo chamado processo de santificação, da qual... Ok, mas entende que essa metáfora de entrar como se fosse entrar para dentro de uma bolha, assim, a gente não está tão acostumado com isso, mas para algumas pessoas eu descobri que o normal é você usar essa lógica para ler o texto, e não a lógica do tribunal. E isso foi uma surpresa para mim, porque a gente está mais acostumado com a ideia da lógica do tribunal. E algumas vezes a explicação do texto era decisivo que eu usasse a linguagem da metamorfose e não a linguagem do tribunal. Eu explicava a mesma mensagem. O processo de santificação ele está dado da mesma maneira. Agora, a imagem que eu uso para enquadrar isso era um pouquinho diferente. E Paulo usa algumas diferentes metáforas, digamos assim. E uma terceira muito interessante é da salvação como entrada a uma família. Eu entrei numa família, eu fui aceito numa família. E essa família é o corpo de Cristo. Então existe uma dimensão nova, uma lógica dentro dessa família que faz todo sentido para mim, ou então faz todo sentido para mim aprender como entrar nessa família. É um modo de você ler o Evangelho. Quando você lê as cartas de Paulo, você pode fazer o exercício, é muito interessante, de você ler, por exemplo, como a salvação como um tribunal, e você lê uma passagem. Aí você dá um clique aqui e fala assim, não, agora eu vou reler essa passagem pensando no Evangelho como um ingresso em uma família. E como aquele texto ele abre novas nuances que você antes não teria conseguido ver. Não existe assim a metáfora certa, qual que é. Existem, todas elas trazem um aspecto do texto, né? Aliás, em algumas é muito claro o que Paulo está pensando, né? Às vezes Paulo é muito claro que ele está usando a metáfora do julgamento, né? De Deus como justo juiz, por exemplo. Mas, enfim, a minha ideia é introduzir essas possibilidades nesse texto. Lê comigo aqui, Filipenses 2. Portanto, se existe alguma exortação ou consolação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há profundo afeto e sentimento de compaixão, então completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor e sendo unidos de alma e mente. Não façam nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmo. Não tendo em vista somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. A gente vai continuar a leitura, mas até aqui é interessante ver, olha só, Paulo ele estabelece uma lógica do se e então, né? Se, 3 pontinhos, então, 3 pontinhos. É uma colocação retórica, porque quando ele fala assim, se existe alguma exortação em Cristo,
Ele não está colocando em dúvida se realmente, ele está pressupondo, é algo retórico. Olha, se existe uma consolação em Cristo, e existe, entre parênteses, assim, isso não está subtendido na fala de Paulo, então é muito natural que aquilo que ele pede da gente, olha, então, completem a minha alegria, ou seja, alegrem o meu coração, fazendo essas coisas que eu estou pedindo a vocês. E é muito interessante porque, se você ler o se, a parte que ele fala do se, é algo como, olha, se a salvação fez sentido para você, ou se você está sendo moldado à imagem do Cristo, absolvido para se parecer mais com Deus, na figura do Cristo, então, aí ele usa uma metáfora um pouquinho diferente. Então, você, como ingressante da família, viva de um determinado jeito. Isso daqui de ser unido de alma e mente é um passo natural para a experiência de conversão. Isso é muito interessante porque a experiência de conversão, especialmente na metáfora do tribunal, ela é muito você e Deus, ponto. Acabou ali. Estou salvo, estou garantido, e a sua narrativa de salvação termina aí. E o que Paulo está tentando trazer é que a salvação ela implica um processo que vai atingir a outra pessoa, a sua relação com a outra pessoa, especificamente a sua relação com o corpo de Cristo. Não tem essa dissociação, né, no Paulo. E aqui Aqui é muito interessante, né? Eles usam assim, ele usa o termo, a NVI, ela coloca assim, unidos no mesmo espírito. Eu ia usar a NVI, eu mudei de ideia de última hora, porque ele já usa o espírito aqui no versículo 1, alguma comunhão no espírito. Né? Esse é o Espírito Santo, né? Alguma koinonia no espírito. E lá ele não usa a mesma palavra. Paulo ele usa essa ideia de na mesma mente. Aliás, se eu falar a palavra em grego, vocês vão entender, que é simpsikoi. O que é simpsikoi? Vocês sabem o que é. Sim de simbiose, sincronia. O que é sincronia? Tem dois ritmos, duas coisas no mesmo ritmo. E o psique, a gente já sabe dessa coisa da mente, são duas mentes ou mais mentes funcionando na mesma toada. Não exclui a diferença, mas existe um propósito, né? Então, essa coisa do simpsikoi é uma coisa muito difícil, né, de viver. Se você coloca várias mentes, mas elas não são em sincronia, e você fecha a porta assim, né? Fecha a tampa, aquilo ali vira uma panela de pressão, né? Não sei o que é o nome, não é simpsikoi, acho que é simpsicose, né? A gente adoece. E a igreja, acho que muitas vezes ela virou uma panela de pressão com muitas mentes que acham que estão vivendo juntas porque estão performando as mesmas atividades uma do lado da outra. Mas o que Paulo nos convida a pensar é que existe uma dimensão mais profunda disso. É por isso que ele usa no próximo trecho o exemplo de Cristo. E aí ele começa a dizer, tenham em vocês o mesmo modo de pensar de Jesus Cristo. Aí ele faz um V, imagina um V assim, ele sai de Deus assim exaltado, aí ele vai descendo até Jesus encontrar a cruz. E aí quando ele encontra a cruz, ele começa, né, a um crescimento dele de novo aos céus, assim como algo dos céus à cruz, da cruz aos céus, e acontece dessa maneira que, mesmo existindo na forma de Deus, majestoso, no céu, não considerou que o ser igual a Deus deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou de si mesmo, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos, e, conhecido em figura humana, ele se humilhou,
tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pronto, chegou à cruz. Aí ele começa agora a ser exaltado. Por isso mesmo Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Esse é um versículo, é um trecho muito conhecido, né? Muito bonito. Mas eu acho interessante que ele é colocado logo depois de uma situação onde Paulo coloca o problema da unidade, a unidade como um problema a ser superado na vida da igreja, como pelo modelo de Jesus Cristo, que é a abnegação, nesse sentido de se entregar à vontade do Pai e não se apegar àquilo que ele, por direito, poderia se apegar, né? Então, e aí continua a partir do versículo 12. Meus amados, assim como vocês sempre obedeceram, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, que está preso, escrevendo à distância a igreja. Desenvolvam a sua salvação com temor e tremor, porque Deus em que efetua em vocês tanto querer como realizar segundo a sua boa vontade. Façam tudo sem murmurações nem discussões, para que sejam irrepreensíveis e puros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, no qual vocês brilham como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida. E ele conclui dizendo que no dia de Cristo, ele pode se gloriar, porque ele iniciou uma igreja que realmente deu certo. E deu certo como? Porque ficou unida. E por que ela era um luzeiro? Porque ela era unida em amor. Primeiramente, esse era seguindo aquela lógica da oração de Jesus, para aquele pedido de Jesus aos discípulos, para que eles fossem um, como ele e o Pai é um, e dessa maneira o mundo iria reconhecer que Jesus é realmente o Cristo. Porque essa passagem, que também é conhecida, ela é muito lida ainda na primeira pessoa, que eu vou desenvolver a minha salvação com temor e tremor, eu e Deus. Que eu vou fazer tudo sem murmuração, do tipo assim, eu vou fazer minhas compras, eu vou trabalhar, e eu não estou a fim de trabalhar, aí eu não murmuro aqui, eu fico com o coração grato, eu e Deus. Tá certo. Mas me parece que o sentido primário do texto é começar um problema lá sobre a unidade na multiplicidade, tendo exemplo o Cristo, e agora vocês, unidos e vivendo como o Cristo, vão ser luzeiros no mundo. Parece uma simbiose da metáfora da metamorfose com a metáfora da entrada na família. Como assim? De maneira que você entra numa família e essa família está num processo de parecer com Jesus. A família está, não só individualmente. Quer dizer que, claro que depende, né, de cada um estar num processo individual, uma coisa não anula a outra, mas existe uma intencionalidade em crescer junto como corpo. E eu vejo que esse exemplo, né, da Escritura para a gente, diante dessa situação que a gente está vivendo aqui, de duas igrejas, né, são dois pastores, são duas línguas, duas culturas, né, porque a língua supõe esse fator extra linguístico, que nessa configuração são dois, ok. E tem as diferenças que não podem ser aniquiladas, mas existe a unidade de mente, né? E esse
Veja, a leitura da palavra com a leitura dos tempos, eu acho que é um momento muito importante para a gente aprender o que é esse simpsicói, né? Para ficar com essa palavra esquisita na cabeça. E de treinar isso, que já é desafiador dentro da própria cultura, dentro da própria língua. Mas olha, quanto maior é o desafio, e eu experimentei isso nos últimos anos, maiores são as recompensas e mais gratificante é o resultado. E como a gente é tratado e melhorado se a gente se dispõe a isso. Transitando, eu acho que outra coisa que o texto também desperta a gente a fazer é transitar das minhas necessidades pessoais para as necessidades do coletivo. É que quem tem uma família, e a família espiritual ela é muito importante nesse aspecto, quem tem uma família continua tendo... Agora tem os problemas da família e os problemas pessoal, né? Mas se dá tudo errado, você tem uma família, e isso dá uma segurança, isso dá uma alegria. Quem não tem família, continua com o problema individual. E se dá tudo errado, deu tudo errado, não tem família. E isso produz uma angústia, que muitas vezes não é nem consciente, a angústia de que se eu não resolvo o meu problema, eu estou numa berlinda emocional tão grande, porque eu queimei todas as pontes para conseguir fazer o meu projeto. E às vezes o queimar a ponte talvez seja simplesmente não ter cuidado da ponte, aí caiu de velha, né? E eu acho que tem um desafio aqui, que é se abrir para que o meu problema seja um problema do outro, no sentido de incorporar um problema que é de todo mundo, o problema da comunidade. Por exemplo, quando a gente vem aqui fazer o mutirão da limpeza. Nossa, muito simples, óbvio, olha a dificuldade que é. Mentalmente você tem que ficar assim, nossa, mas é importante, não sei o que, você tem que pregar para você de noite, porque 8 horas da manhã você vai ter que acordar e vir aqui, entende? É difícil uma coisa simples como fazer um mutirão de limpeza. Mas esse aspecto que eu acho que é um bom treinamento, sabe, é simbólico, né? Diz muita coisa. Quando a gente faz nessa pegada. Vir aqui para fazer isso e isso ajudar, não necessariamente. Não vai produzir nada no seu coração assim, mágico. Mas, quando você pensa que isso é apenas uma manifestação de um problema coletivo que eu me engajo, eu acho que isso tem benefícios espirituais, né? E é muito difícil. Ontem a juventude estava conversando muito sobre isso, né, Fabrício? Fabrício trouxe assim, uma condução muito interessante nesse aspecto, de despertar as pessoas a se engajarem, né, em causas que não são só pessoais, né? E eu aqui já pegando a onda do Fabrício, eu estou assim estendendo a provocação que ele fez. Então foi muito legal isso. Eu fui muito abençoado essa semana por essa leitura do capítulo 2. Convido você a ler de novo, ler assim muito pausado. Essa semana também estava conversando com a Ju, né? Que a Ju ela foi contando que ela teve que memorizar. Foi esse capítulo mesmo, não foi? Então, porque tem muita coisa boa aqui para a gente aprender a viver. Né? A palavra, se a gente ler, achar bonito e concordar, mas não praticar, talvez ela esteja morta, nesse sentido de que não está produzindo efeito na igreja. Né? É uma palavra viva, que ela tem poder de despertar o coração de todo mundo. Mas o coração, quando endurece e sufoca a palavra ela definha. E a gente definha junto, né? Sem perceber. O meu convite, então, é que esse momento aí desse projeto seja uma grande oportunidade para você se engajar e viver isso daqui, porque nós vamos ser muito, muito abençoados. Acredite nisso, porque é verdade. Amém? Obrigado, gente.
Muy bien, irmãos. Vamos colocar de pé, por favor. Vamos a louvar ao Senhor com uma canção que fala de pregar a palavra do Senhor. Porque a colheita está pronta. Pode bater palmas também. Diz. E vamos a cantar. Alza tus ojos y mira, la cosecha está lista, el tiempo ha llegado, la mies está madura. Esfuérzate y sé valiente, levántate y predica a todas las naciones que Cristo es la vida y será. Llena la tierra de su gloria y se cubrirá como las aguas cubren la mar. Aleluya. Vamos a pregar esa palabra en todo lugar, en toda lengua. Vamos a alabar al Señor. Una vez más dice: alza tus ojos y mira, la colheita está pronta, el tiempo ha llegado, la mies está madura. Y esfuérzate y sé valiente, levántate y predica a todas las naciones que Cristo es la vida y será. Llena la tierra de su gloria y se cubrirá como las aguas cubren la mar y será. Llena la tierra de su gloria y se cubrirá como las aguas cubren la mar. Y no hay otro nombre dado a los hombres. Jesucristo, ¿quién es Él? Es el Señor y será. Llena la tierra de su gloria y se cubrirá como las aguas cubren la mar y será. Llena la tierra de su gloria y se cubrirá como las aguas cubren la mar y será. Llena la tierra de su gloria y se cubrirá como las aguas cubren la mar y será. Llena la tierra de su gloria y se cubrirá como las aguas cubren la mar. Vamos a aplaudir al Señor. Aleluia. Amém. Muito obrigado, Gabo. Vocês podem se assentar, menos as famílias venezuelanas. Eu queria queria que as famílias venezuelanas ficassem de pé. E, ok, eu queria que o Leonardo depois identificasse, se por acaso você representa a família, desejar uma Bíblia, o Leonardo passa direto você lá atrás, de repente, quando você estiver saindo, você procura o Léo, e o Léo lhe passa. Eu queria que você ficasse bem feliz nesse sentido, de saber que você tem uma igreja aqui, que Deus bendiga a todos vocês, tá bom? Fica na paz do Senhor Jesus, e você vai em paz para a tua casa. Hoje, às 18 horas, então você clica lá e nos acompanhe. Fique na paz do Senhor Jesus. Tem aí só uns lembretes aí, você pode sentar. Os lembretes, todos os dias tem algo novo. Ok, assembleia no próximo domingo, para você que é da igreja, precisa estar atento, está conosco aqui. E as nossas programações, todos os dias tem algo novo saindo, ou no Facebook, ou também no YouTube, como você já sabe, sempre esteja nos acompanhando aí nas redes. Que Deus abençoe você, fica na paz do Senhor Jesus, e até o próximo encontro. Que nada de mal venha acontecer em nome de Jesus.
como um sorriso, abraça uma dor. Está